Capítulo 171. Todos eles se foram. As coisas estavam indo muito além do controle. Caçadores devoradores de almas vagaram por toda a área iniciante, extinguindo a vida dos vivos. O diabo de alguma forma conseguiu quebrar as algemas que Jaque colocou nele, e agora era apenas uma bola de neve, ficando mais forte a cada segundo. A corrupção mundial aumentou para 86%. Jaque não pôde deixar de estalar a língua em aborrecimento. Essa maldita porcento estava subindo ainda mais rápido que o nível dos oceanos. Mesmo para ele, era impossível fazer algo a respeito, não sozinho. É por isso que pediram reforços usando um método arcaico, mas eficaz. Ele havia libertado o barulhento chefe da vila. Todos, vão aqui! Ele gritava repetidamente como se fosse um disco quebrado. Caramba, foi tão alto que foi uma tortura. Isso fazia com que qualquer pessoa remotamente próxima sentisse que seus tímpanos iriam quebrar. E foi super eficaz. Em questão de segundos, os primeiros jogadores estavam aparecendo. Eles vieram correndo, perseguidos por monstros vorazes e devoradores de almas. Inesperadamente, houve uma boa quantidade de sobreviventes. Afinal, Jaque e o chefe já eram os alvos principais há algum tempo. Mas mesmo que eles pudessem ir contra as criaturas usando seu tag team, isso não mudaria nada no grande esquema. 1. Os caçadores derrotados, sem dúvida, já haviam reaparecido. 2. O diabo poderia simplesmente caçar os jogadores regulares até atingir 100% de corrupção mundial. Não havia necessidade de se preocupar com eles quando poderia apenas atacar os elos mais fracos. Logo havia um mar de jogadores ao redor de Jaque, os grupos IRL e DL finalmente se reunindo. Muitos não puderam deixar de levantar as sobrancelhas, pois o grupo cultista não estava em lugar nenhum. O que aconteceu com eles? Tanto faz. Eram muitos jogadores e estavam unidos. No entanto, o diabo assistiu tudo acontecer enquanto gargalhava. E daí se vocês se agruparem? Vocês serão apenas um alvo maior. Vá em frente, tente proteger todos eles. Ele se alegrou ao ver esta cena. Os caçadores já estavam circulando o enorme exército enquanto ouviam atentamente o diabo. Eles foram encarregados de capturar alguns bravos de cada vez e recuar logo em seguida. Eles eram tão rápidos e poderosos que podiam literalmente valsar na legião, pegar um lanche e recuar. Claro que às vezes 1 ou 2 seriam mortos, mas e daí? Eles reapareceriam. Muitos não puderam deixar de tremer. IRL e DL no mesmo lugar, isso não vai acabar bem. Mesmo com centenas de nós, não podemos fazer nada. Porra, eu não deveria ter vindo aqui. O que muitos pensavam que lhes traria segurança acabou por não ser nada mais do que servir-se numa bandeja de prata. Mas foi aí que Jaque gritou: pessoal, é hora de foder esse plano do diabo. Vocês estão prontos? Instantaneamente DL respondeu ao seu chamado, aplaudindo tão alto que todo o exército tremeu. Claro, o rei demônio os levaria à vitória. Eles estavam esperando por esse momento. Mas os outros jogadores não estavam tão entusiasmados. Por que diabos eles deveriam ouvir aquele cara? Não importa quão poderoso ele fosse, ele permaneceu um homem. Qualquer corajoso que não participar será banido da aldeia. O chefe gritou uma ameaça que ele não conseguia mais cumprir. Os jogadores engoliram em seco instantaneamente quando abriram os olhos em estado de choque. O chefe da vila estava indo tão longe. Puta merda! Agora eles definitivamente tinham que cooperar. Eles ouviram Jaque como se fosse o maldito Messias. Todos. Se o diabo quiser completar o processo de corrupção, ele precisará devorar almas poderosas. Todos que estão no nível 5+, sigam meu exemplo. Vamos cortar seu suprimento de comida diretamente. Muitos inconscientemente deram um passo para longe dele. Espere o que? Cortar o fornecimento de alimentos. Não eram eles a comida neste caso. O que ele queria fazer? Jaque sorriu. Vamos matar essa vadia de fome. Para a masmorra. Foi como se um raio os tivesse atingido, pois muitos pularam em estado de choque. Certo, eles poderiam se esconder nas masmorras.
Não havia como os caçadores pegá-los lá. De repente, todos eles se moveram como se fosse um maremoto. Dê tudo de si. Estaremos aí em breve. Use toda a sua mana e poções. Para a masmorra. Todos eles correram juntos e eram imparáveis. Claro, muitos seriam presos, mas a grande maioria sobreviveu, já que a especialidade dos caçadores era a tática de guerrilha. No fundo, o diabo zombava de seus esforços. Já havia garantido que este lugar ficasse isolado do resto do mundo. E daí se eles tentassem fugir? Corram o quanto quiserem, mas todos vocês estão sendo comidos, o que? Foi aí que os jogadores começaram a desaparecer um após o outro. Como diabos eles estavam fazendo isso? Tinha que investigar o problema. Então entendeu, era outro reino, que só estava conectado a este lugar. Isso significava que eles estavam presos lá, mas isso ainda era uma má notícia. Ao ver Jaque, não pôde deixar de gritar com ele. Maldito humano intrigante, rei demônio bastardo. Mas então, de repente, percebeu que ainda tinha vantagem. E daí se eles se esconderem, idiota? Eles terão que sair em algum momento, e eu vou corromper tudo. Vou esfolar você vivo. Vou encher seu corpo de miasma, eu vou. PFFTT, claro que vai, hahaha. Espere o que? O humano estava rindo? Por quê? Ele não entendeu a situação. Espere, não. Este homem era inteligente demais para perder algo tão óbvio. Você parece estar subestimando a adaptabilidade dos humanos. E daí se ficarmos presos em outro mundo? Tenho certeza que muitos ficarão felizes em povoá-lo. Grau. Vamos estabelecer novas raízes lá, viver nossas vidas e prosperar. Vamos até treinar e ficar mais fortes a cada dia. Não será tarde demais para exorcizá-lo em alguns anos. Aspas. De qualquer forma, tome cuidado, senhor, eu corrompei um mundo sem vida. Jaque acenou gentilmente enquanto desaparecia na boca de uma estátua que parecia uma galinha. Mundo sem vida? O diabo voltou seu olhar para o resto do New Leaf. Os bravos mais poderosos. Tudo se foi. Os outros, desaparecendo também. Antes da corrupção, bravos apareciam a cada segundo na aldeia. Mas agora, havia apenas alguns, ou nunca. O que? Eles realmente desistiram deste mundo. Os demônios ficaram mais fortes roubando o poder dos vivos. Um mundo morto era inútil para isso. Também esteve tão perto. Veria sempre o seu, quase, sucesso a partir de agora. A corrupção mundial aumentou para 96%. Não poderia aceitar isso. Iria atrás deles, não importa o que custasse. Não havia como deixá-los escapar impunes. POV. Enquanto o diabo fazia o possível para invadir as dungeons, os jogadores já estavam reclamando. Quanto tempo temos que permanecer aqui? Já se passaram 5 minutos. Isso está ficando chato. Podemos caçar raposas por um tempo, mas prefiro fazer outra coisa. Aspas. Mano, você não estava literalmente caçando raposas antes do evento começar? Ei, há uma grande diferença entre caçar raposas porque quero e porque sou forçado. O blefe de Jaque de que eles permaneceriam lá por anos. Um dia seria um maldito milagre. Não era apenas uma questão de ser possível ou não. Eles simplesmente nunca aceitariam isso. Como se as pessoas tolerassem o auto-isolamento por tanto tempo. PFFT, que piada. Mas o diabo não sabia disso, então gastou toda a sua energia para quebrar a barreira entre os mundos. Isso chamou toda a sua atenção. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 6, viajando no tempo como um chefe. Acento circunflexo _ acento circunflexo V cronômetro 4/4. Fim do capítulo. Capítulo 172 acabando com os jogadores traquinas. Jaque sentou-se em seu trono, virando relaxadamente as páginas de seu Necrocluconomicon e balançando a cabeça de vez em quando. Ele estava brincando suavemente com uma chama, fazendo-a girar em torno de seu dedo enquanto iluminava suavemente o ambiente escuro. Foi apenas um lampejo diante da energia demoníaca da morte, mas foi suficiente.
Ele não se importou com a música do FLM ao fundo, nem com o apocalipse acontecendo em New Leaf. Ele sabia que tudo o que podia fazer era esperar pacientemente de agora em diante. Ele continuou lendo, o tempo passando lentamente. 1 minuto, 1 hora, uma eternidade. Mas então, um anúncio soou. O diabo invadiu o espaço dimensional. O exaltado Senhor Caçador está chegando. Para onde você correrá agora? Em todos os outros lugares, os jogadores pularam de medo. Eles estavam tremendo em suas armaduras, sabendo que estavam completamente fodidos. Os caçadores devoradores de almas invadindo as masmorras apenas confirmaram esse sentimento. Esta foi uma armadilha mortal. Como eles deveriam lutar agora? Eles estavam presos como ratos em um navio afundando. Neste momento, muitos amaldiçoaram o Rei Demônio. Quanto a Jack, ele ainda estava sentado em seu trono, lendo casualmente e brincando com um fio de fogo. Mas desta vez, ele tinha um enorme sorriso no rosto. O diabo pulou direto na armadilha. GG, ele sussurrou para si mesmo. Isso seria divertido. Pove. Nunca o diabo esteve tão feliz, finalmente conseguiu. Depois de muito esforço, conseguiu remover temporariamente as barreiras incômodas que só permitiam a passagem dos corajosos. Não haveria mais refúgio para eles. Hahaha, para onde vocês vão correr agora? Vá em frente, meus asseclas, e mate todos eles. Ele gargalhou alegremente. Logo o Rei Demônio morreria, logo controlaria este lugar e logo estaria livre. Nunca teria que cumprir as exigências dos humanos, ou mesmo daquele cara no reino diabólico. Sim, seria capaz de usar seu novo poder para subir na hierarquia do diabo. Ah, não podia esperar. Com as masmorras violadas, os bravos apareceram um após o outro. Seus rostos eram uma máscara de terror, pois eram caçadores em fuga ou já estavam ao seu alcance. Ah, porra! Afaste-se de mim, seu bastardo sombrio. Foda-se esse jogo, eu só quero matar galinhas. Não, eles estão por toda parte. Chefe, por favor me ajude. Alguns imploravam, alguns soluçavam e alguns estavam com raiva. Mas não importa o seu estado mental, eles inevitavelmente acabariam nas garras de um dos asseclas do diabo. Enquanto as criaturas roubavam sua energia vital, a corrupção mundial aumentou para 98%. O diabo se tornou ainda mais forte. A essa altura, ele podia sentir o poder percorrendo seu ser imaterial. Já poderia usar parte da energia do Mana Node e já era incontestável. Hahaha, finalmente! Este será o início do meu legado. De agora em diante, o exaltado Senhor da Caça governará tudo. Não haverá exceção. Ela se deleitou ao ver sua vitória se tornar realidade. Mas havia um homem que ela queria encontrar. Onde estava o bastardo? Mal podia esperar para ver seu rosto ao perceber que havia perdido completamente. Mal podia esperar para... Foi quando o portal na planície tremeu, um homem saindo dele. Lá estava ele. Bem-vindo de volta, Rei Demônio, hahaha. Você está pronto para ser torturado? Com certeza estou. Mal posso esperar para ver você se contorcer de dor sob meu toque demoníaco. Minions, Capture. Parece meio gay se você me perguntar. Jack respondeu indiferentemente. Foi quando o diabo congelou. Não por causa de suas palavras ou atitude, mas porque podia sentir um cheiro incrivelmente horrível no homem. Debaixo do braço, ele carregava algo escondido em um cobertor. O que é isso? Não pôde deixar de gritar. TCH, você é burro, mas seu nariz com certeza é afiado. O que você é, uma fera? Jack reclamou enquanto corria para longe. Mate-o rápido, ele está carregando algo perigoso. Tenha cuidado, seja o que for que ele esteja planejando, você precisa esmagá-lo agora mesmo. O diabo gritou, em pânico. Foi quando 100% dos caçadores atacaram Jack. Droga, com certeza sou popular hoje. Ele resmungou brincando enquanto se preparava para lutar. Mas então, como se fosse uma deixa, todos os NPCs que poderiam lutar apareceram, liderados por Bubblegum e Moon Moon.
Graças a Deus eles receberam sua mensagem a tempo. A florista foi a primeira a correr entusiasmada. Ouvi dizer que você precisa de mim por um tempo. Ele estava tão hiperativo. Ele mal podia esperar para aprender mais coisas com Jack, parecendo tão animado quanto uma garota comprando seu primeiro vibrador. Pronto, comece a trabalhar rapidamente. Jack deu-lhe o item que ele carregava. Os outros não puderam deixar de olhar para ele com incrível curiosidade. O que diabos foi isso? Tudo o que sabiam era que o plano deles dependia 100% disso. Como foi revelado, todos engasgaram em estado de choque. Isso era uma tocha? Como já não tinha queimado o cobertor? Não, não era qualquer tocha. Foi o encontrado no Palácio da Galinha Maldita. Emitia uma aura calmante ao redor enquanto queimava com uma luz sagrada que não gerava calor. Mesmo assim, parecia exatamente uma chama. Como, mesmo que ninguém entendesse o que era, confortou instantaneamente os humanos. Quanto ao diabo, o quê? Uma chama sagrada? Onde diabos você conseguiu isso? Estava em estado de choque. Mas a situação piorou quando viu um dos humanos começar a cantar com a tocha erguida. O que eles estavam planejando agora? De qualquer forma, tinha que detê-lo a todo custo, já que a energia sagrada era o inimigo da corrupção. Minions, destrua essa chama, agora. Pare de mexer com os outros humanos e concentre-se naqueles caras aí. O diabo trovejou, sua voz se espalhando pela caótica cena apocalíptica. Quando todos os caçadores se voltaram para o grupo de Jack, muitos não puderam deixar de suspirar de alívio. Eles foram salvos, mas então aconteceu isso, gerando missão especial. A. Sobreviva à última caçada. B. Defenda a chama sagrada. C. Pare a corrupção de New Leaf Village. PS. Recompensas afetadas pelo desempenho geral do evento. Todos os jogadores aterrorizados pareciam voltar à vida naquele momento. Eles agora tinham algo pelo que viver. Finalmente, fiquei me perguntando por que não houve nenhuma missão. Agora é mais assim. Vamos, porra, Gu. Onde está a chama sagrada? Ah, o Rei Demônio. Como sempre, outra missão envolvendo aquele cara. Isso é porque ele está lutando, não correndo. Todos eles se aglomeraram em direção ao grupo de Jack. Eles sabiam que provavelmente morreriam, mas pelo menos receberiam algumas recompensas de participação, certo? No lado oposto, os caçadores de aparência incrivelmente mortal já cercavam o grupo de Jack, prontos para despedaçá-los. Pessoal, mantenham-se firmes se não querem ser caçados diariamente. Com todos ajudando, isso será fácil. Vamos vencer. Siga o Rei Demônio. Hutsa. Quando o diabo os viu se organizarem, percebeu que isso não funcionaria. Ainda bem que acabou de desbloquear uma habilidade de aumentar a corrupção. Este novo trunfo dele acabaria com todos eles com certeza. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 7, amanhã será especial, mas igual. 1/4. Fim do capítulo. Capítulo 173. Isso é maluco. Neste momento, um certo subpurpledite chamado Menor que Apocalipse New Leaf maior que estava explodindo. Babies e Batter. Puta merda, pessoal. O maldito diabo está ficando ainda mais forte. Jellyfish, sim, pela última vez que eu vi, os malditos caçadores estavam no nível 25 mais. Como lidar com isso? Supimabot, esta é uma mensagem automática. Não faça login no novo Folha. Não faça isso. Não se torne mais uma vítima do diabo. A gente se esconde, mano. Iliquetrains, pessoal, esse bot é notícia velha. Conecte-se. Porra, faça login. Dá uma quest agora, e é hora do contra-ataque. Boosting with Hype 69, você consegue sentir o hype. Você pode. STD Coletor, ó Deus. É hora de receber essas lindas recompensas. Vocês podem imaginar o que ganharemos por derrotar aquele cara. Menos 911 Vazanut sai de job, eu também vou. Esse diabo pode chupar meu pau poderoso. Tomatofone, entrar. Sangue novo estava chegando.
Os jogadores ligariam para todos os seus amigos e fariam com que eles participassem da diversão. Havia tantos jogadores surgindo que os flashes azuis iluminaram a névoa escura. Então eles seguiriam em direção ao campo de batalha principal, também conhecido como fora da masmorra das galinhas. Eles já podiam ouvir os gritos dos jogadores ali, e foi glorioso. Proteja a chama sagrada. Não deixe esses filhos da puta chegarem perto. E daí se eles são super fortes, super rápidos, invencíveis e, porra! Centenas de jogadores resistiram como o último bastião da humanidade. Pelo menos aquele em New Leaf. Qualquer recém-chegado não poderia deixar de engolir em seco de medo. Que monstruosidade eram essas criaturas? Nenhum parecia o mesmo, mas todos eram positivamente assustadores. Era como se a morte estivesse à espreita na nova planície da folha. Eles realmente queriam se misturar com isso? Eles realmente fariam isso pelo saque? Sim, a doce promessa de uma recompensa estava atraindo todos. O brilho sagrado no meio agia como um farol. O saque estava ali. Jogadores e caçadores eram semelhantes a mariposas quando se atiravam direto nas chamas. Eles então se encontravam no meio, e isso se transformava em um enorme moedor de carne. Caramba, Moon estava até com um olhar triste para a coisa toda. Havia tanta carne se perdendo agora. Então houve um ser maligno bajulando as chamas. Mate todos eles. Todos eles. Destrua especialmente aquela maldita tocha. O diabo gritou com suas tropas. Os caçadores eram implacáveis enquanto os jogadores perdiam cada vez mais XP enquanto morriam repetidamente. Alguns gritando em meio ao caos. Porra, acabei de perder um nível. Mas você perdeu a coragem? Claro que não. Deseje-me sorte. Eles estavam todos morrendo repetidamente, e para quê? Não, sério, para quê? Nenhum deles sabia, mas eles acreditavam no rei demônio e no chefe. Eles tinham que ter um plano. Nesse caso, eles, na verdade deveriam ter se referido a Jaque. Ele guiou lentamente o instrutor mágico, dizendo-lhe como controlar a energia sagrada. De alguma forma, parecia que ele tinha feito isso durante toda a sua maldita vida. O chefe que montava a guarda ao lado ficou totalmente confuso. 1. De onde veio a tocha sagrada? 2. Que tipo de feitiço eles estavam tecendo com isso? 3. Como o rei demônio soube manipular a energia sagrada? 4. Além disso, como o diabo deixou de ficar ao lado do homem e se voltou contra ele? Ele sentiu que muita coisa estava acontecendo ao mesmo tempo. Assim, ele fez a coisa lógica e ficou parado, ignorando completamente tudo. Ele apenas ficava de guarda e socava as coisas. Sim, na verdade, o único além de Jaque que entendia o que estava acontecendo era o florista, mas ele estava muito ocupado se concentrando para contar a alguém. Nunca em sua vida de NPC ele realizou uma tarefa tão difícil. Esta foi a oportunidade perfeita para aprender. Um enorme sorriso não saía de seu rosto. Esta era uma maldita energia sagrada. Quão incrível foi isso! De qualquer forma, ele logo terminaria e simplesmente mal podia esperar. Ele sentiu como se tivesse nascido para este exato momento. Os jogadores perceberam que as coisas estavam indo bem e começaram a torcer. Gente, acho que temos isso na bolsa. Filho da puta, isso aí é uma bandeira da morte. TCH, você é supersticioso? Que bobo, como se isso fosse mudar alguma coisa. Bandeira da morte? Quem se importa? Temos o diabolicamente lindo rei demônio conosco. Os jogadores riram, sentindo que a maré estava virando a seu favor. Eles mal podiam esperar que aquele diabo chato parasse de rir ao fundo. Mas foi aí que começou a gargalhar ainda mais. Ha. Reticências. Vocês realmente empurraram esse demônio para um canto. O que está errado com isso? Ficou completamente maluco? Isso parece tão ameaçador. O que está planejando? Foi quando o diabo finalmente apostou tudo. Era assim que erradicaria o incômodo rei demônio. Tente sobreviver a isso. Ele acenou com sua mão invisível e imaterial enquanto dava um sorriso de conquistador. Ainda invisível.
Foi quando a densidade da energia demoníaca no ar aumentou repentinamente. Isso foi um exagero. Foi tão louco quanto um autor privado de sono bebendo 100 xícaras de café de uma vez. Afetou igualmente a todos na planície, sem discriminação. Você é afetado pela energia demoníaca. Jogadores em todo o campo de batalha começaram a perder HP a cada segundo. Embora não tenha sido tanto dano, como eles deveriam lutar agora. Eles teriam que beber poções sem parar. Já era um desafio fazer isso em combate, mas agora eles também tinham um limite de tempo. Isso foi uma loucura, mas então eles perceberam com horror que não era tudo. A energia também afetou os inimigos. Os caçadores de repente começaram a ficar maiores, mais fortes e suas expressões ficaram mais nítidas. Oh Deus, não! Que tipo de transformação maluca foi essa? Anteriormente, as criaturas estavam subindo de nível, mas agora foi uma revisão completa. Eles agora eram caçadores devoradores de almas 2.0. E eles estavam prontos para a festa. Quando os jogadores viram as criaturas bufadas avançando em sua direção, eles cagaram nas calças coletivamente. Como diabos eles deveriam sobreviver a isso? O pior foi que até o Rei Demônio estava carrancudo. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 7, amanhã será especial, mas igual. 2/4. Fim do capítulo. Capítulo 174 Invencível. Que diabos! Jaque franziu a testa profundamente ao ver o exército infernal dizimando as tropas humanas. Eles atacaram os jogadores, acabando com suas vidas tão facilmente quanto fariam com galinhas. Menor que caçador exaltado devorador de almas LV-25. Maior que, foi como se os caçadores tivessem recebido Stimpaks. Seu dano, velocidade, e até mesmo resistência aumentaram exponencialmente. Jaque rapidamente fez alguns cálculos mentais. Havia algumas centenas de jogadores e algumas dezenas de criaturas, mas os aliados seriam eliminados antes que alguém pudesse dizer Pumpkin. Porra! Este foi o pior. Hahaha, este é o fim. Ajoelhe-se e admita sua derrota. Na verdade, não há necessidade. Minions, matem todos eles. A voz do diabo ressoou pelo campo de batalha. Com cada uma de suas gargalhadas, mais e mais humanos morreriam. Sua risada foi a precursora de sua derrota, levando os monstros ao frenesi. O miasma escuro invadiu tudo, com os humanos mal conseguindo se defender. Eles estavam lutando ainda mais com os predadores mortais. Gritos de angústia ecoaram apenas para serem silenciados instantaneamente. Nesse ritmo, tudo acabaria em breve, eles pereceriam e a luz sagrada seria apagada. Muitos jogadores já estavam reclamando. Não, isso é impossível de limpar. Precisaríamos de mais cerca de 1000 jogadores. Como diabos isso é tão desequilibrado? É como se ninguém tivesse planejado esse evento. Jaque não pôde deixar de dar um sorriso irônico. O último cara estava definitivamente certo, já que foi ele quem convocou o diabo à força. Mas, como alguém poderia saber que de alguma forma isso se transformaria em toda essa bagunça? Para ser justo, qualquer outra pessoa confrontada com um apocalipse repentino provavelmente já teria perdido a calma há muito tempo. Para ser ainda mais justo, não era como se outros tivessem as qualificações para tentar algo tão insano em primeiro lugar. Mas agora ele tinha feito a limpeza. A última linha de defesa acabara de cair e as criaturas estavam sobre eles. O grupo de Jaque deu um passo à frente, mas sabiam que seus esforços seriam inúteis. Este foi apenas o último esforço de uma causa moribunda. Esta foi a vitória do diabo. Eles sabiam disso, ele sabia disso, e Jaque suspirou enquanto resolvia usar seu próprio trunfo. Ele queria ficar com ele, mas sua mão foi forçada. Diabo estúpido, você deveria ter permanecido obediente. Agora não há mais como voltar atrás. Ele zombou. Foi então que ele estendeu os braços, invocando chamas gigantescas em direção ao resto da planície. Um segundo depois, Jaque criou um enorme anel de fogo ao redor do pequeno grupo.
A cena parecia incrivelmente heróica com o círculo de fogo e o brilho sagrado no meio. Mas isso não impressionou nem um pouco o diabo. Hehe, é só uma questão de tempo até você ficar sem mana. O que você fará então? A gargalhada maligna, rindo de seu ectoplasma. Mas o homem simplesmente deu um pequeno sorriso de ridículo. Quando eu ficar sem mana, farei isso, Jaque afirmou. Foi quando as chamas mudaram repentinamente. Da pura destruição ígnea, eles ficaram contaminados pela escuridão. Havia vestígios de energia demoníaca ali. O atordoado diabo percebeu que o homem estava derramando sua própria essência vital no feitiço. Ele estava louco? Nesse ritmo, ele morreria num piscar de olhos. Mas assim que seu HP estava acabando, Jaque engoliu casualmente uma poção, depois outra e outra. Que porra é essa? Ele estava estourando-os como um drogado incrível faria. Não houve nenhum tempo de inatividade. Mais 24 PV. Mais 22 PV. Mais 23 HP. Assim que seu HP aumentasse, ele o gastaria instantaneamente para aumentar o poder das chamas. Não eram mais apenas chamas. Foi realmente um inferno. Consumiu a planície, os caçadores, os jogadores e qualquer outra criatura ainda viva. Devorou absolutamente tudo. Como? Isso não faz sentido. Como você pode fazer isso? O que é você? O diabo gritou enquanto Jaque continuava chovendo fogo. Mais maestria de manipulação de fogo. Mais maestria de manipulação de fogo. Mais maestria de manipulação de fogo. Colchete que fecha. Maestria em manipulação de fogo. ... Chamamos isso de façanha. O murmúrio de Jaque quase se perdeu em meio ao crepitar das chamas mágicas. Apenas seus companheiros mal o ouviram. Os NPCs ficaram especialmente atordoados. Se como isso é possível? Conspiração X, que tipo de poder é esse? Deve ser incrivelmente único. Isso vai contra as próprias leis da magia. Ele está usando sua própria força vital. A dor deve ser insuportável. Aspas. No entanto, mesmo agora, Jaque estava sorrindo enquanto sorria para o diabo à distância. E daí se a criatura tivesse tropas OP? Ele era o filho da puta do Jeco. Neste momento, ele havia sido elevado de demônio rei para Deus da destruição ardente em seus olhos. Muitos até se perguntaram o que ele estava fazendo no reino mortal. O calor continuou aumentando, tão rapidamente que teria envergonhado os maiores incendiários de todos os tempos. O fogo engolfou completamente as criaturas sombrias. Todos os caçadores morreram, todos de uma vez. O que? O diabo tremeu de medo, mas depois se resolveu. O humano queria uma luta de resistência. Ele iria causar isso. Ele estava pronto para drenar o poder do nó de mana para a última gota. Ele enviou toda aquela mana para seus asseclas. Vamos ver você lutar contra isso. O diabo gritou de aborrecimento, raiva e pura malícia. As sombras ainda estavam desaparecendo, mas eles reapareceriam instantaneamente assim que desaparecessem. Eles eram aparentemente invencíveis. Esse confronto fez com que todos se sentissem insignificantes em comparação. Muitos membros da IRL ficaram com medo ao testemunhar tudo. Mas então um deles finalmente ficou sem energia. Detectados múltiplos usos de magia de sangue. Quantidade anormal de feitiços detectados. Analisando. Aguarde. Adicionada a reação de esforço excessivo. O sistema já havia corrigido a exploração. De agora em diante, esse truque de mana infinita não funcionaria mais. Com isso parou toda a ofensiva de Jaque. O inferno desapareceu completamente enquanto o diabo aplaudiu. Hahaha, acabou para você. É hora de morrer e... Mas em vez de demonstrar desespero, Jaque parecia incrivelmente confiante. Seus braços estavam cruzados enquanto ele olhava para o campo de batalha. Idiota, eu só estava ganhando tempo. Jaque piscou e foi então que o diabo finalmente se lembrou que seu alvo não era Jaque, mas sim a tocha sagrada. Exceto que já era tarde demais. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 7, amanhã será especial, mas igual.
3/4. Fim do capítulo. Capítulo 175. Toneladas de merda. Naquele momento, todos os olhos se voltaram para Jack, pois ele parecia tão confiante. A legião de bestas das sombras avançava sobre ele, com garras prontas para rasgar e mandíbulas preparadas para devorar. Mas ele nem se preocupou em assumir uma postura defensiva enquanto piscava de brincadeira para as criaturas. Os poucos jogadores que milagrosamente ainda estavam vivos gritaram: "Bolas nesse cara, ele vai ficar aí parado." Ah, sim, ele vai. Não se importa. Mas quando os inimigos estavam prestes a alcançá-lo, o florista finalmente completou o ritual. Instantaneamente, uma onda de choque de energia sagrada se espalhou em forma de anel, fazendo todas as sombras caírem violentamente para trás. Grito. As criaturas gritaram de dor, pois essa energia era seu inimigo. No entanto, isso foi apenas o começo. A luz começou a irradiar para fora do mago. Começou a pulsar, inundando os arredores com um brilho quente que deu esperança aos humanos. Então ele gritou mais algumas palavras de poder. Por toda a planície, um milagre aconteceu. Este feitiço era semelhante ao que ele usou há muito tempo durante a invasão das galinhas. Plantas gigantes surgiram por todo lado enquanto a grama se transformava em poderosas abominações vegetais. Mas desta vez houve uma diferença fundamental: estava imbuído de energia sagrada. Menor que erva daninha metamorfo mágica sagrada nível 20 brilhos. Maior que, eles irradiavam círculos de luz sagrada onde quer que surgissem, afastando o mana demoníaco. A energia escura encontrou seu inimigo natural e estava fugindo. Isso criou bolsas de ar puro no ambiente escuro e de pesadelo. Rápido, vá lá. Enquanto ficarmos na beira das plantas, ficaremos bem. Só tome cuidado para não ser comido pelas plantas. Elas são super fortes. Sim, pessoal, tenham cuidado especial com os tentáculos. Uma vez que ele pega você, ele apenas brinca com seu corpo o quanto quiser. Aspas reticências ponto ponto aspas. Aspas reticências ponto de interrogação ponto de exclamação aspas. Mas quando os jogadores correram para um local seguro, tiveram uma surpresa agradável. As ervas sagradas foram inesperadamente amigáveis. Comendo jogadores aleatórios, maior que de jeito nenhum. Comendo deliciosas criaturas demoníacas e maior que claro que sim. As plantas nem se preocuparam em atacá-los enquanto sugavam o miasma e atacavam os caçadores, agora em pânico. As criaturas das trevas eram quase invencíveis antes, e apenas Jack realmente conseguiu matar um monte delas. Mas tudo mudou agora. A energia sagrada para os monstros era semelhante ao dever de matemática para os alunos, aterrorizante e possivelmente mortal. O que é tudo isso? Que loucura é essa? Como essas plantas são tão fortes? Como? O que aconteceu, pequeno demônio? Você parece um pouco chateado. Gostaria de falar sobre seus sentimentos comigo? Não se preocupe, sou um ótimo ouvinte. Ele confortou. Vê você. Foda-se. Foda-se sua energia sagrada, foda-se suas plantas e especialmente foda-se você. Você é malvado. Tão maldito malvado. Esse era o seu plano desde o maldito começo. O diabo gritou. Os jogadores não puderam deixar de olhar, em estado de choque enquanto respiravam frio. Puta merda, Jack havia quebrado completamente o diabo. Ele transformou o todo-poderoso mal corruptor que facilmente dominou toda a vila na bagunça gritante que era agora. Muitos de repente fizeram uma nota mental para nunca ofendê-lo. Porra, era o caminho mais rápido para o inferno. Descobriu-se que no espectro do mal, rei demônio maior que diabo. Eles naturalmente redobraram os esforços em sua busca vingativa de limpeza de monstros. Eles mostrariam ao rei demônio que poderiam ser úteis, mesmo que apenas um pouquinho. Eles tiveram que mostrar ao rei demônio que estavam ajudando na limpeza. Eles não ousaram que ele se voltasse contra eles. Não, isso é impossível. Todos vocês saem da luz dourada. Seu bando de covardes, saiam e lutem como demônios orgulhosos. O ser gritou, obviamente tendo perdido o controle. O corpo imaterial do diabo tremia de dor.
Parecia conectado aos seus asseclas, e era o pior agora. Quando eles devorassem, ele festejaria com eles e ficaria mais forte, mas agora que estavam sendo destruídos, parecia que foram queimados por milhares de sóis. ARRRRGGG. A luz, Burn NSSS. Ele gritou sem parar, mas os gritos do diabo apenas encorajaram os jogadores enquanto eles trovejavam alegremente. Vamos limpar isso direito. O que temos a temer agora? Nada. Use qualquer habilidade de CC que você tenha e traga as criaturas para a luz. Mas foi aí que algo peculiar aconteceu. As galinhas começaram a reaparecer onde quer que não houvesse energia demoníaca. Elas emitiam um grito majestoso ao fazê-lo, eles estavam de volta. Cluque, 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 cluque. À medida que mais e mais galinhas apareciam, havia cada vez menos espaço nas áreas sagradas. Mas mesmo assim, elas simplesmente continuaram desovando. Era como se o jogo contabilizasse todas as galinhas que não haviam desovado antes, todas de uma vez. Havia galinhas malditas até onde a vista alcançava, e elas fizeram sua presença ser ouvida. Cluque, 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 cluque. Eles ainda estavam em paz por algum motivo, mas definitivamente estavam expulsando os jogadores apenas por aparecerem. Droga, essas galinhas estão loucas. Tanto ressentimento. Eles realmente odeiam os caçadores. Nesse ritmo, parece que eles estão prestes a se vingar o mais rápido possível, haha. O último jogador estava apenas brincando, mas então algo incrível aconteceu. As galinhas estavam brilhando douradas. O que? De repente elas pareciam super animadas, como se tivessem tomado tônicos poderosos. Menor que frango sagrada cruzada LV5 brilhos. Maior que, cluque, 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 cluque. Eles continuaram cacarejando enquanto olhavam para as criaturas invadindo sua planície. Então todos eles atacaram. Os jogadores assistiram com completo espanto. Esta é a coisa mais linda que eu já vi. Olhe para aqueles lindos e majestosos bastardos emplumados. Vá em frente, Chique. Você consegue. Bique aquele bandido até o esquecimento. Aspas. Eles se atiravam nas criaturas que os matariam com um golpe de suas garras. O problema era que as galinhas então explodiriam em uma nuvem de penas e aura sagrada. Eles iriam espirrar direto até o assassino e causar-lhes tantas queimaduras. Puta merda, todos eles tinham o maldito privilégio do martírio. Também não era o básico. Foi hilário, mas as galinhas de nível 5 estavam vencendo completamente esta guerra. Então, novamente, muitos jogadores sabiam que não deviam subestimar as fofas criaturas emplumadas. Oh meu Deus, estou tão feliz por estar aqui hoje. Senhores, hoje testemunhamos a história. Aquela vez em que as galinhas sagradas salvaram o dia. Hehe, por favor. Obviamente, tudo graças ao Rei Demônio. Todos olharam em sua direção. Ele estava caminhando lentamente em direção a um amálgama de energia agora semimaterial. Seria este o diabo? Cada um dos passos de Jaque fez o mal clamar por misericórdia. Por favor, pare. Deixe isso acabar. Por favor, faça isso parar. Viva e deixe viver, por favor. Jaque tinha um sorriso tão gentil neste momento enquanto sussurrava gentilmente, não. Muitos não puderam deixar de rir, com Serafine ficando vermelha por algum motivo. Tudo bem, vamos descer juntos, dane-se. De repente, o diabo saiu com tudo, irradiando uma energia incrível. Estava se explodindo. Muitos podiam sentir instintivamente, isso acabaria com todos eles. Oh Deus, essa energia era tão sombria e sinistra. Era vingativa, e não queria nada mais do que machucá-los, não importa o custo. Você vai pagar, você vai pagar, você vai, estava ficando completamente louco. Mas ficou ainda pior, o ser de repente começou a flutuar enquanto uma massa escura de energia o rodeava. O que estava acontecendo? A mana era tão caótica e estava levantando uma tempestade por toda parte.
Neste momento, muitos não puderam deixar de engolir em seco. Precisava haver alguém para impedir, mas aproximar-se era impossível. Que tipo de situação maluca foi essa? Mas mesmo assim, Jack não demonstrou nenhum sinal de medo. Ele simplesmente encolheu os ombros enquanto gesticulava em direção à Bubblegum próxima, sussurrando algo em seus ouvidos. Ela prontamente saiu enquanto o mundo ficava cada vez mais escuro sob o feitiço final do diabo. Ela tinha que voltar logo, ou todos estariam mortos. Eles não tiveram que esperar muito até que ela voltasse com a arma secreta de Jack. Ao verem o que era, os jogadores não puderam deixar de suspirar de choque. Ele parecia um general lendário enquanto gesticulava para iniciar o ataque. Como um homem pode parecer tão incrível? Solte as galinhas. Ele trovejou valentemente, sem nenhum traço de piedade em sua voz. Sim, Jujuba tinha ido para a Chicken Arena próxima e trouxe consigo uma legião inteira de pequenas criaturas. Eles podem não ter parecido muito no início, mas assim que bicaram as ervas daninhas, eles se transformaram em heróicos paladinos galinha. À frente deles estava um ser incrível que irradiava graça suave e poder de cacarejar. Menor que frango santo cruzado, Michael Clucking Jackson LV5 brilhos. Maior que, com ele como líder, as tropas estavam em boas garras. Ele colocou os novatos sob suas asas e atacou o inimigo. Foi o avanço lunar mais impressionante de todos os tempos. O diabo quase teve um ataque cardíaco ao ver as galinhas atacando, mas não teve nenhum. Graças à energia sagrada, as galinhas voaram majestosamente para a ofensiva e perfuraram facilmente seu escudo demoníaco. Então começou um show incrivelmente incrível, mas preocupante, enquanto as galinhas devoravam quase inteiramente o diabo. #Santa Bicada. Eventualmente, ele foi banido de volta ao seu reino junto com um lamento desesperado que veio de sua própria essência. Por que o reino humano era tão assustador hoje em dia? Enquanto as galinhas cacarejavam em vitória, os jogadores prendiam a respiração, esperando que as recompensas chegassem. Eles mal podiam esperar. O diabo foi derrotado, emitindo recompensas. De exclamação. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 7, amanhã será especial, mas igual. 4/4. Um pouco tarde porque já é de manhã, mas demora cara. Fim do capítulo. Capítulo 176. Status. Colchete que fecha. Um único anúncio do sistema fez toda a base de jogadores do New Leaf tremer de entusiasmo. O diabo foi derrotado, emitindo recompensas. Os que participaram do evento estavam incrivelmente esperançosos, enquanto os que não fofocaram enquanto aguardavam a revelação. Seria diferente para todos, e esse foi especialmente o caso de Jack. Ele estava rindo de lado, olhando suas mensagens. O sistema estava prestes a escrever um romance só para analisar este evento. Concluída a surpresa Devil Event Questline. Analisando o desempenho. Analisando. Conquista incrível detectada. Conquista incrível detectada. Conquista incrível detectada. Altar do Senhor da Caça exaltado reparado. Convocado com sucesso o Senhor da Caça exaltado. Sobreviveu com sucesso ao reino do pesadelo do diabo. Estabelecido com sucesso um diabo temporário contrato. Colocou com sucesso o chefe da vila sob sua bandeira. Reversão. O diabo encontrou um nó de mana. Chocante. Recrutou com sucesso os Braves sob sua bandeira. Analisando. Analisando. Grupo DL maior que bandeira do Rei Demônio. Grupo de cultistas maior que devoção a você. Grupo IRL maior que indiretamente controlado. A resistência se unificou graças a você. Levou a humanidade a um retiro temporário. Colchete que fecha. Pausou totalmente a corrupção da Folha Nova. Enganou o diabo para que invadisse as masmorras. Trouxe de volta a chama sagrada da masmorra. Organizou o ritual de imbuição sagrada de erva daninha. Realização da facção, paralisada com sucesso pelo tempo. Colchete que fecha.
O usuário matou o exaltado caçador devorador de almas. Conseguiu derrotar um inimigo invencível completamente sozinho. Analisando. Erro detectado. O usuário matou o exaltado caçador devorador de almas. O usuário matou o exaltado caçador devorador de almas. O usuário matou o exaltado caçador devorador de almas. ... A tela inteira de Jack foi preenchida instantaneamente. Analisando. Erro detectado. Uso criativo de magia de sangue e manipulação de fogo. GG. Conseguiu derrotar a legião devoradora de almas repetidamente. Façanha incrível. O usuário matou o exército demoníaco sozinho. Destruiu com sucesso a sanidade do diabo. PTSD para sempre. Guiou, florista, com sucesso para completar o ritual sagrado. Conduziu o diabo ao suicídio. Iniciou a autodestruição. Usado com sucesso, exército de galinhas para causar a morte do diabo. Baniu com sucesso o diabo da vila de New Leaf. Salvou toda a região de New Leaf da corrupção. Verificando a opinião pública resultante de NPCs mais jogadores. A opinião pública é surpreendentemente favorável. Fez toda a vila fazer o seu licitação. Elaborado com sucesso contra todos os lados. Cálculo da pontuação de contribuição. 12%, 24%, 58%, 85%, 137%, 213%. Erro. Impossível calcular. Emitindo o máximo de recompensas possíveis. Analisando. Por favor, espere. Assim que Jack viu as últimas linhas, ele deu um sorriso triunfante. Lá estava ele. Era a lendária tela de recompensa. Parabéns, você quebrou a porra do jogo. Caramba, isso foi muito melhor do que uma pontuação perfeita. Neste ponto, nem mesmo o sistema sabia como lidar com o problema. Agora ele só precisava cruzar os dedos. Por favor, faça com que seja algo inovador. Jack cantou interiormente sem parar. Ele prendeu a respiração, parecendo muito mais intenso do que durante o evento real do nível do Apocalipse. Para ele, a luta anterior tinha sido apenas isso, um único desafio a acrescentar a uma longa lista. Mas isso possivelmente afetaria todo o seu desenvolvimento. Criação de matriz mágica desbloqueada F. Afinidade de invocação desbloqueada F. Título adquirido, convidando um amigo. Mais 5% estatísticas de convocação passiva. Atributo de resiliência desbloqueado, mental, mais 0. Título adquirido, ilusão, onde? Maior resistência à ilusão. Negociação desbloqueada F. Título adquirido, sim. O negociador. Impulsione a negociação. A liderança aumentou muito. Título adquirido, esquemas malignos nas sombras. A manipulação da chama subiu. Ganhou um tremendo XP. Suba de nível. Ganhou um XP tremendo. 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 Suba de nível. Título adquirido, um exército. Oh não! De qualquer forma, mais 15% DMG versus exércitos. Ensino desbloqueado F. Título chamado Vivo do Vazio nivelado, perigosamente persuasivo. Alma diabólica desbloqueada. Afinidade aumentada com energia demoníaca. Épico. Nova corrida desbloqueada. Humano demoníaco. Épico. Nova classe desbloqueada. Agente demoníaco diabólico. Bênção da caçada desbloqueada. Bônus contra alvos enfraquecidos. Título detectado, Rei Demônio. Título afetado por Devilish Soul. Suba de nível. Símbolo rúnico pessoal desbloqueado. Yagan Ingus. Aspecto da arma do Rei Demônio desbloqueado, nascente. Rei Demônio. Quanto maior o medo, maior o poder. Foi aí que a enxurrada de notificações terminou. Nesse momento, Jack nem se preocupou em esconder sua alegria e começou a rir loucamente. Muahahaha. Ele estava tão feliz quanto um gatinho que comeu brownies de erva de gato.
Sua risada ecoou nas planícies, fazendo todos os jogadores se virarem para ele e olharem em estado de choque. Que tipo de recompensa ele obteve para se alegrar tanto? Puta merda, é a primeira vez que o vejo assim. O que quer que ele tenha recebido, aposto que é uma loucura. Jack ouviu o último comentário e deu um sorriso astuto. Super louco nem começou a cobrir isso. Habilidades para a vida, atributos e passivos. É sempre bom ter. O atributo resiliência, por exemplo, era tão difícil de desbloquear quanto as estatísticas de liderança ou coragem. Foi especialmente útil resistir a feitiços. Convocando bônus? Incrível! Isso combinaria muito bem com os feitiços do Necrocluconomicon, com certeza. Subir de nível? Mais que maravilhoso! Não era para ser possível passar do nível 10 no tutorial, então isso foi um grande negócio. Então, novamente, também não era possível invocar um demônio. Ganhar 2 níveis de manipulação de chamas foi um grande salto. Isto representou inúmeros usos da habilidade, o rank era o equivalente ao nível 20 da habilidade, o dobro do nível máximo do tutorial. A nova bênção da caçada era uma passiva incrível que certamente seria útil. Este tinha sido diretamente o poder do diabo. O novo símbolo rúnico permitiria que ele modificasse sua capa infinita e aumentasse o gotejamento. Seus novos títulos também tinham muito potencial. Os mais notáveis foram: 1. Chamado do vazio, isso poderia ter um potencial de queijo inesperado. 2. Um exército, o potencial de dano era grande. Ele lutou contra grandes grupos com tanta frequência que certamente seria útil. 3. Rei Demônio, este permitiria que ele se alimentasse do medo de seus oponentes para se tornar mais forte, como fariam os demônios. Este foi de longe o melhor. Depois houve toda aquela coisa da porra do Devilish Demonic Soul. Uma nova raça e classe. Ambos eram épicos e tinham um potencial de crescimento insano. Conseguir essa oportunidade tão cedo no jogo foi uma loucura. Isso permitiria que alguém fizesse uma bola de neve com tanta força. Todos os jogadores do Infinite teriam morrido de ciúmes se soubessem. Você gostaria de mudar de raça, classe S, N? De jeito nenhum, você pode ficar com ele. Jack imediatamente rejeitou. Claro que Demonic Human era poderoso e tudo, mas ele estava farto de humanos. Era tão chato. Seu novo lema era: rejeite a humanidade hífen maior que abrace a morte. Quanto à classe de agente, simplesmente não combinava com seu estilo de jogo. Os agentes estavam muito abaixo do totem para o seu gosto. Seria preciso reverenciar os demônios para ganhar poder, foda-se. Depois houve o aspecto do Rei Demônio. Depois houve o maldito aspecto do Rei Demônio. Foi um grande negócio. Seria uma arma, mas na verdade era uma habilidade que permitia usar energia demoníaca para gerar uma arma definitiva a um custo. 1. Foi difícil de usar. 2. Foi difícil atualizar. 3. Foi difícil não massacrar inúmeros jogadores enquanto empunhava um. Sem esperar, ele rapidamente o convocou. O florista próximo não pôde deixar de suspirar de choque e admiração ao sentir a incrível energia emitida pela invocação. O pobre NPC estava tremendo, seu coração prestes a explodir de excitação. Ele podia sentir o quão incrível isso seria. Os eventos anteriores não foram nada comparados a isso. Então ele apareceu, em toda a sua magnificência e com todo o seu incrível poder. Brilhava com um brilho escuro, sua superfície mais escura que um buraco negro e aparentemente absorvendo toda a luz ao redor. O florista mal conseguiu resistir ao impulso de atacar a arma incrível. Ele já estava lançando olhares de cachorrinho para o homem diabolicamente bonito que o convocou. Até o cara da RCP ao lado não pôde deixar de elogiar de todo o coração. Droga, que palito lindo! Ele deu um sinal de positivo. Sim, além da florista, ninguém percebeu o quão incrível era. Já que havia invocado um minúsculo palito preto. Parecia muito fofo. Quanto a usá-lo para massacrar pessoas, talvez pudesse furar sanduíches. Mas Jack não a desconsiderou porque conhecia seu segredo. Poder atual, 0. Poder potencial, infinito.
Esta era uma arma ligada à alma. Contanto que não perdesse a conta, ele sempre a teria com ele. Ele apenas teria que transformá-lo no palito de dente mais poderoso e lendário de todos os tempos. Inferno, um dia os bardos cantariam sobre isso. Só restava uma coisa. Ele deu um sorriso enquanto sussurrava ansiosamente a palavra mágica, status. Foi quando ele finalmente pôde contemplar o progresso que havia feito desde que entrou no jogo. Tudo isso foi resultado de seu trabalho duro. Espadas cruzadas, status. Espadas cruzadas. Jogador, Jaque, o nível 15. Classe, nenhum. Título, Rei Demônio. HP, 50. Mana, 25. Condição, saudável. Classificação de armadura, 18, 60%. Tipo de defesa, equilibrado. For, 19 mais 1. AG, 1 mais 9. INT, 33 mais 11. SPI, 1 mais 7. Resiliência 10. Liderança 26. Afinidade com fogo 16. Afinidade com energia sagrada -13. Afinidade com energia demoníaca 37. Cutilada sangrenta F. Manipulação de fogo I. Bênção do lobo 1, dia. Aspecto da arma do rei demônio, nascente. Ensino F. Reunião F. Negociação F. Açougue F+. Criação de matriz mágica F. Bem alimentado. Regeneração. Perfume de sangue 1 for mais 1 agi. Guardião das sombras. Alma diabólica. Homem ardente F. Calamidade ambulante F. Afinidade de invocação F. Bênção da caçada F. Havia alguns pontos a serem observados. 1. As estatísticas básicas aumentaram muito. 2. As estatísticas extras também aumentaram lentamente. 3. Sua classificação de armadura permaneceu a mesma, mas a porcento diminuiu, já que agora estava aparecendo no nível 15. 4. Calamidade ambulante F. Que porra foi essa? Não importa o quanto Jaque quebrasse a cabeça, ele não conseguia se lembrar disso. Ele talvez tivesse conseguido isso durante a festa. Mas foi aí que veio um anúncio que mudaria o Infinite para sempre. Já que sabia o que isso significava, ele realmente precisava sair do tutorial o mais rápido possível. O jogador Lightbringer completou a missão, a New Era. Suas conquistas serão comemoradas por muito tempo, desbloqueando novas funcionalidades infinitas. Moda. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 8, comemorando o aniversário de um autor muito lindo. Esse cara demorou, não vou mentir, aproveite. XD. Fim do capítulo. Capítulo 177 é amor. Droga. O anúncio veio como um raio, chocando os jogadores tanto quanto um banho de torradeira. O jogador Lightbringer completou a missão, a New Era. Suas conquistas serão comemoradas por muito tempo, desbloqueando novas funcionalidades. Isso instantaneamente levantou muitos murmúrios. Que diabos é isso? Coisas novas? Espere, isso significa que o Infinite está recebendo uma atualização. Quem sabe? De qualquer forma, eu odeio aquele filho da puta. O resto de DL também. Ele falou mal do nosso líder. Conversa de trash ou não, ele certamente tem algumas habilidades sérias. Mas então o sistema tocou novamente e, a cada nova adição, eles ficaram mais entusiasmados. Bloqueado igual a as condições foram atendidas apenas parcialmente. Gravação perto de zonas seguras agora disponível. Transmissão infinita bloqueada. Fóruns infinitos bloqueados. Negociação bloqueada. Guildas bloqueadas. Arena bloqueada. Isso é muito coisa. Sim, mas por que está tudo trancado? Droga, esse sistema é uma provocação. Pessoal, pelo menos podemos gravar fora das dungeons agora. Muitos grampearam o sistema com entusiasmo para começar a registrar o que estava ao seu redor. As meninas já estavam tirando selfies enquanto os meninos brincavam de cinegrafistas entusiasmados. Primeira gravação do In New Leaf, uau! Meu avatar não é lindo? Pessoal, olhem para esta pedra. Não é tão lisa e grande. Qual é o sentido de mirar nas pedras?
Há tantas pontas de bolha fofas por aí. Amadores, todos vocês têm que registrar os pés, senão qual é o sentido? Seu bando de bastardos excitados. As galinhas sagradas e as ervas daninhas ainda estão aqui. É melhor registrá-las antes que desapareçam. Jaque suspirou levemente. Eles com certeza estavam se divertindo. Como reagiriam se soubessem que a função de gravação existe desde o início? Quão surpresos eles ficariam! De qualquer forma, isso significava que agora ele poderia usar as imagens que possuía. Ele sorriu, imaginando a reação dos internautas ao pensar em seu próximo passo. Ele teve que sair do tutorial o mais rápido possível. Agora que o chefe da aldeia fazia parte da sua tripulação, era apenas uma formalidade. Isso também significava que ele teria que resolver tudo antes de partir. Já que era como o diretor de um orfanato prestes a ir para o exterior. Ele tinha que garantir que as crianças tivessem comida, água e que mantivessem a fábrica funcionando na sua ausência. Ele se virou para o chefe da vila e para o cara do RCP ao lado. Estou me desconectando um pouco. Conto com vocês dois para cuidar de DL. Faremos a maioria das mudanças quando eu voltar. De qualquer forma, mais tarde. Ele acenou antes de acrescentar. Ah, sim, Bubblegum, obrigado por ser tão rápido. Você me salvou. Ele sorriu gentilmente enquanto desaparecia em um flash roxo. As poucas pessoas que deixaram para trás compartilharam olhares. Cada vez que ele está aqui, a aldeia estremece. E ainda assim ele sempre sai tão casualmente. Sim, sempre com um brilho roxo também. Isso é incrível. O cara da RCP estava prestes a dizer algo sobre Jaque ser um NPC, mas Bubblegum o impediu. Ela não queria ouvir suas teorias malucas de novo. Eles pacientemente foram cuidar de seus próprios negócios, mas então aconteceu o seguinte. Ding! Lançamento de vídeos promocionais oficiais do Infini. Feito pelo incrível e amado Sistema Infinito. Lançamento de um por vila, bem-vindo ao X-Village. Gostaria de assistir agora? Oh, isso parece divertido. Jogue-o. Filme infinito grátis. Claro que sim. Agora só preciso de pipoca. System Chan conseguiu? Quem diria que ela era tão talentosa? Muitos não puderam deixar de olhar para o último cara. Sistema Chan, da FUC. Muitos zombaram do ridículo, mas muitos homens cultos levantaram o polegar para o cara, sussurrando, siga seus sonhos, irmão. Sistema Waifu FTW. Mas quando começaram a assistir ao vídeo, seus rostos inevitavelmente ficaram incrivelmente estranhos. Eles estavam tocando e repetindo repetidamente, confirmando e reconfirmando. Neste momento, muitos sentiram que toda a sua vida infinita tinha sido uma mentira. Um homem eloquente expressou como todos se sentiam nos termos mais poéticos. Puta merda, que porra é essa? Eles não puderam deixar de olhar para o local onde o Rei Demônio estava há um minuto, ainda abalado com o que tinham visto. Quando Jujuba o viu desaparecer em um clarão roxo, ela riu sozinha. Nossa, como ele conseguiu fazer um simples logout parecer legal. Uma sensação de perda acompanhou seu desaparecimento. Agora que ele se foi, ela sabia que New Leaf seria chato. Afinal, ele causou a maioria das catástrofes na aldeia. Foi uma pena que ele teve que deixar este lugar tão cedo. Eles não brincavam muito juntos hoje em dia, mas ela ainda gostava de vê-lo invocar calamidades à torto e à direito. Inferno, aquele evento do diabo foi tão divertido. Eles foram a única aldeia que também passou por isso. De qualquer forma, agora que Jaque se foi, ela também faria uma pausa. O cara da RCP com certeza não perdeu a partida dela. Tenha um ótimo dia, Santa Rosa. Ele alegremente acenou um adeus para ela. Era uma vez, ele se autodenominava fã dela. Que mentira maldita! Como ela fazia parte da família, as provocações amigáveis tornaram-se a norma. Danem-se os malditos cultistas por lhe darem apelidos estranhos. Que tipo de título era Holy Pink One? Quando ela desapareceu, o homem deu-lhe uma piscadela de conhecimento. Ela com certeza saía do Infini rapidamente sempre que Jaque se ausentava.
Ao remover o capacete de realidade virtual, ela não pôde deixar de se debater em sua grande cama fofa por alguns segundos. O que ele sabia? Ela só gostava de tê-lo por perto por causa dos acontecimentos, só isso. Ela não se importava com sua aparência bonita, nem com sua confiança indiferente e, especialmente, com suas habilidades incríveis. Droga! Só de pensar no termo habilidades incríveis, ela se lembrou de um arbusto específico. Porra! Isso teria sido muito mais simples se ele tivesse partido no dia seguinte conforme planejado. Agora que ele ainda estava lá, ele estava enlouquecendo na cabeça dela. Então, novamente, o idiota da RCP era claramente o culpado por isso. Ele continuou incitando-a simplesmente porque adorava enviar pessoas juntas. Foi tão estranho vindo de um cara que pensava que seu mestre era um NPC. Mas ele apenas encolheu os ombros, dizendo que o amor verdadeiro não tinha limites. De qualquer forma, ela não tinha certeza do que sentia por Jack. Ela se viu se debatendo um pouco mais. Ela enterrou o rosto nos travesseiros rosa enquanto procurava seus sentimentos. Ela queria que ele ficasse. Ela queria brincar um pouco mais com ele. Ela definitivamente queria tentar aquela coisa do mato novamente. Mas chamar isso de amor não era um pouco exagerado. Claro que ela sempre pensava nele, mas eles eram da mesma facção. Ela sempre se pegava pensando, o que o maldito rei demônio faria no meu lugar? Antes de cada decisão do jogo, ela não pôde deixar de coçar a cabeça. Ela não tinha muitos dados. Droga, era por isso que os jogos eram mais simples. Eram todos números. Mas então ela teve uma inspiração profunda. Quando ela abriu seus olhos verdes claros, ela terminou de classificar seus sentimentos. Ela estava curiosa sobre ele. Ela queria saber mais sobre ele e até conhecer a vida real. Ele já havia dito a ela que não tinha tempo, mas tudo bem. Ela só precisava entrar em contato com ele. Certamente haveria uma manutenção no servidor em algum momento. Eles poderiam se encontrar então. Ela agora se sentia em paz e de bom humor. Ela pegou seu brinquedo favorito, um coelho rosa que ela tinha desde pequena, abraçando-o suavemente. Um segundo depois, ela pegou seu segundo brinquedo favorito, um que rapidamente encheu a sala com um zumbido reconfortante. Mas, de repente, ela recebeu uma enxurrada de notificações. Ding, ding, ding. Que diabos foi isso? Ela procurou seu telefone, o mais recente da Orange, enquanto verificava suas mensagens. Era uma velha amiga, dos tempos de jogador profissional. Ela era sua melhor amiga, uma das poucas que ainda tinha seu contato. Afinal, Bubblegum, estou aqui agora. E aí? Você precisa de uma carona de novo ou algo assim? Hífen ponto de interrogação ponto de interrogação ponto de interrogação ponto de interrogação. Ladrão de pudim maligno, lembra daquele cara que você me contou? Aquele que é uma calamidade ambulante, aquele chamado Rei Demônio, você conhece esse? Bubblegum, você gosta demais de fofoca, underscore. Hífen ponto de interrogação ponto de interrogação ponto de interrogação ponto de interrogação. Ladrão de pudim maligno, não é isso. Confira o site oficial do Infini e procure por New Leaf Village. Ele está lá, é só isso. Você vai ver, não se preocupe, estou aqui por você. O que houve com ela? Que suspeito. Bubblegum logo encontrou o que procurava. Menor que bem-vindo a New Leaf Village. Maior que, era uma montagem que mostrava muitas das cenas diárias da vila e apresentava os principais NPCs no final. Já que estava prestes a fazer uma participação especial ou algo assim. Ele estava lá, ele com certeza estava. Ela se deitou em sua cama fofa, adotando a lendária posição de peixe salgado. Por que as coisas tiveram que ficar assim? Quão realista era o Infini para ela ter sido totalmente enganada? Ela não sabia se deveria se sentir uma completa idiota ou ficar impressionada. Enquanto ela ponderava a questão, seus suspiros pesados ressoaram na vasta sala. Ela rapidamente respondeu à amiga, dando um sorriso autodepreciativo enquanto digitava.
De repente, ela sentiu uma incrível sensação de perda, mas com certeza ficaria bem. Afinal, ela não era uma pessoa que não conhecia o mundo. Ainda assim, ela sentiu vontade de bater um pouco no cara da RCP. Ela não pediria mais a Jaque para se encontrar com a IRL. Ele com certeza parecia tão bonito, casualmente confiante e habilidoso como sempre naquele vídeo. Houve apenas um pequeno problema. Menor que novo NPC oculto da Folha, o Rei Demônio. Maior que, tanto faz, foda-se. O zumbido suave foi retomado. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 9, roubar pudins é um mal. 5/4. Fim do capítulo. Capítulo 178. Vagabundo ensanguentado. Jaque acordou com o rosnado de uma fera faminta e rapidamente usou um movimento especial para combatê-la. Jaque usou, corre para a geladeira. Infelizmente não foi muito eficaz. Ele vasculhou em busca de sobras, mas não havia nenhuma. Na verdade, parecia vazio, droga. Sem leite, sem ovos, sem vegetais, foi muito patético. Momento progamer. Esqueci de comprar comida. Pobre Lily. Ele não pôde deixar de suspirar ao ver isso. Ela não queria incomodá-lo, e o velho obviamente estava no hospital. Ele provavelmente estava cuidando de sua amada novamente. O que ela trouxe para a escola para o almoço? Provavelmente um pouco de arroz puro com alguma coisa enlatada barata. Isso não era saudável com certeza. Ele também tinha visto o capacete VR dela a caminho, e ainda estava completamente embrulhado. Ela estava planejando devolvê-lo, não estava. Ele só conseguia estalar a língua. Era bom que ela fosse econômica, mas de que adianta ter dinheiro se ele não podia nem mimá-la? Ele teria que remediar isso. Mas por enquanto a fome era mais premente. 1. Coma feijão simples, não, obrigado. 2. Cozinhe um pouco de arroz, muito tempo. 3. Comer maionese direto do pote. Ele poderia até adicionar pimentas picantes para melhorar o sabor. Tentador, mas não. Era hora de uma aventura. Ele prontamente vestiu sua jaqueta, a mesma de sempre. Não que ele não tivesse procurado um no shopping. Acontece que ele era muito exigente quando se tratava de jaquetas. Que dia maravilhoso é! Ele exclamou quando chegou à rua. Os transeuntes franziram as sobrancelhas. Jovem, você realmente deveria se preocupar com sua aparência quando sair. Desprezado um homem de meia idade. Ele era bonito, bem cuidado, tinha uma aparência de riqueza sutil e definitivamente comia bem, além de cuidar de si mesmo. Velho, você realmente deveria cuidar de suas palavras para não ofender alguém que não deveria, Jaque respondeu com a confiança de um jovem mestre rico. Nesse momento, o homem parou e lançou-lhe outro olhar. Jovem, acho que você não entendeu meu argumento. Não se trata de ser rico ou pobre, mas de ter respeito próprio. Veja como seu casaco está surrado. É hora de aposentá-lo. Ele suspirou. Uma jaqueta é para um morador da cidade o que uma arma é para um guerreiro orgulhoso. Ela me serviu bem por tanto tempo e não vou jogá-la fora casualmente. Jaque encolheu os ombros. É óbvio que lhe serviu muito bem e por muito tempo. O velho enfatizou a última parte. Mas antes que a conversa pudesse progredir, uma sombra de repente avançou em direção a eles com uma velocidade incrível. Por favor, senhor, você tem algum? O corpo do homem reagiu por instinto quando ele prontamente virou o vagabundo. O homem bagunçado foi jogado no chão, caindo pesadamente de costas. Teve até um craque. Por favor, misericórdia. Gentil senhor, não me mate. O vagabundo implorou. Quem era aquele cara de meia idade? A maneira como ele reagiu pareceu tão natural. Ele tinha que ser alguém que treinasse diligentemente todos os dias. Foi então que ele se virou para Jaque. Você está sempre tão calmo assim? Ele perguntou. Não, às vezes gosto de gritar sem motivo. Jaque encolheu os ombros. Você sentiu ele chegando, viu tudo acontecer e ainda assim não reagiu nem um pouco. Você já treinou artes marciais antes?
Nunca diretamente, mas tive alguns conhecidos que fizeram isso. Por quê? Ele havia treinado tecnicamente com um fanático por artes marciais por um tempo, mas seu estilo era selvagem demais para ser contado. Aqui, pegue isso. A primeira orientação é totalmente gratuita, então você pode experimentar. Ele entregou-lhe com entusiasmo um elegante cartão de visita preto. Menor que Sensei Laurent. Pterodáctilo Fang Dojo. Maior que. Que porra é essa? Quer saber? Estou de bom humor. Vou te dar alguns créditos para comprar uma jaqueta nova. Ele olhou para o homem ainda implorando por perdão. Quanto a você, vamos tratá-lo e... senhor, eu realmente não poderia incomodá-lo com isso. Alguns créditos bastarão, e eu mesmo irei para o hospital. Ele pronunciou, aparentemente com medo de fazer o homem perder seu tempo. Não, eu insisto, é minha culpa que, Sensei Laurent proferiu, apenas para ofegar em estado de choque. Que diabos? Jaque avançou e começou a espancar o pobre homem. Ele continuou chutando, pisoteando e até pisoteando. ARRRGGG. Por favor, me perdoe, senhor. Não vou mais incomodá-lo e, o mendigo gemeu de dor depois de ser chutado repetidamente, vomitando sangue por toda parte. O homem queria detê-lo, mas Jaque de repente piscou enquanto apontava para seu pé. Nem sequer colidiu com o vagabundo, mas ele gritou como um porco moribundo. Reticências. Esse cara era um ator ou jogador de futebol nato. Depois de um segundo, ele finalmente percebeu que tinha estragado tudo enquanto se levantava lenta e trêmula. Senhor, acho que tive sorte. Parece que não sofri muitos danos. Vou me despedir se você... Ele tremeu enquanto se preparava para sair. Tentativa de fraude, tentativa de agressão, perturbação pública, vadiagem, a lista continua. Agora cale a boca e siga-me. Jaque comentou levemente. Ele não deu nenhuma escolha ao homem. Não, o que ele lhe lançou foi um olhar que gelou o mendigo até os ossos. Ele estava rastejando pelas ruas há tempo suficiente para reconhecer um louco quando via um. Besteira. O que você quer comigo, senhor? Ele gaguejou. Quanto ao sensei ao lado, ele ficou incrivelmente chocado. Quem diabos era aquele cara? Porque ele tinha a aura de um chefe da máfia ou algo assim. O que eu quero com você? Não, não. Deveria ser você pensando no que pode me oferecer. Tudo bem, vamos lá. Jaque ordenou indiferentemente. O mendigo hesitou por alguns segundos, mas finalmente o seguiu. Havia algo muito estranho sobre esse homem. Mesmo assim, tudo o que ele conseguia pensar era, como diabos esse cara tinha visto através dele. Ainda assim, ele escaparia ao primeiro sinal de perigo ou depois de descobrir isso. Sensei Laurent os observou sair confuso. O que diabos havia com aquele homem? Além disso, por que o vagabundo não fugiu? Quanto a Jaque, ele já tinha alguns planos para esse cara. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 9. Roubar pudins é um mal. 2, 5/4. Fim do capítulo. Capítulo 179. Teste estranho de contratação. Jaque acenou com a cabeça em agradecimento ao cara novo que o seguia. Ele estava atualmente alternando entre várias posturas enquanto caminhavam. Nada mal. A linguagem corporal é a mais fácil de estragar, e ainda assim você tem um grande controle sobre ela. Senhor, por que estamos fazendo isso? Quero dizer, a coisa toda. Por que você quer que eu o siga? Sou apenas um mendigo aleatório. Juro que não pretendia enganar ninguém no início. Jaque acreditou nele. Depois de ser jogado, ele decidiu, enquanto estava no ar, aproveitar a oportunidade para ganhar dinheiro rápido e se vingar. De qualquer forma, o alvo parecia bastante rico. De alguma forma, ele conseguiu esconder tudo da visão do artista marcial também, o que não foi pouca coisa. Ainda assim, foi mais fácil para Jaque perceber que ele estava à margem. Mas por que você é um? Você poderia literalmente estar fazendo qualquer outro trabalho. Você pode estar mal sobrevivendo, mas teria uma vida melhor, não? Jaque perguntou, curioso.
Eu tentei mesmo, mas um emprego diurno não é para mim. Prefiro ser um mendigo do que um escravo. Além disso, não é como se qualquer homem decente empregasse alguém com meu currículo, haha. Ele riu. Nesse ponto, eles chegaram a um pequeno parque, se é que algumas árvores e um banco poderiam ser chamados de parque. Jack sentou-se enquanto olhava para o homem que olhava timidamente em sua direção. Com que frequência você faz isso? Eu juro que não sou um golpista. Eu só queria. Então como você parecia tão natural lá atrás? Você parecia muito experiente. Essa é fácil. Sou um andarilho, então vejo muita gente. Apenas copiei o que vi. Nos olhos do homem havia uma luz verdadeira. Jack já havia lidado com bastardos mentirosos o suficiente para ser capaz de farejar a maioria deles, especialmente na vida real, onde era mais difícil esconder as emoções. Parecia simples, ele estava apenas reproduzindo. Mas isso não foi uma coisa tão fácil de fazer. Quanto tempo levaria para alguém aprender a fazer isso com perfeição? Ele era habilidoso porque viu muitas pessoas. Besteira. Esse cara tinha um potencial incrível só para isso. Você disse que tentou conseguir um emprego, certo? E se você tivesse outra chance agora? E se você pudesse mudar sua vida e se tornar alguém? Você faria isso? Jack perguntou. O homem não pôde deixar de engolir em seco ao ver o quão sério Jack estava falando. Ele estava se perguntando como o homem tinha visto através dele, mas agora de repente ele entendeu. Ele tinha visto muita gente, rica, pobre, saudável ou não, não importava. Mas ele nunca tinha visto alguém com uma intensidade tão calma. Ele parecia pobre, mas naquele momento parecia majestoso. Ele estava esperando por uma resposta e não esperaria muito com certeza. Havia uma chance de o homem estar apenas brincando com ele, mas o mendigo ainda endureceu o olhar. Eu aproveitaria a chance. Jack deu-lhe um leve sorriso antes de apontar para o outro lado da estrada. Você vê aquele restaurante ali? É um restaurante conhecido, respeitado e muito rígido quanto ao código de vestimenta. Entre lá e peça que me tragam uma refeição. Não se preocupe, eu tenho o dinheiro. O quê? Como isso deveria funcionar? Eles não fazem entrega. Além disso, você me viu? O homem gritou. Claro que sim. Você parece um mendigo, cheira como um mendigo e age como um mendigo. Um daqueles sobre os quais você tem controle. Se você conseguirá fazer isso depende inteiramente de você. Ele encolheu os ombros. Isso é impossível. Eu já disse que seria fácil. E o dinheiro? Eu pagarei quando eles me trouxerem minha refeição. Jack podia ouvir vagamente o homem sussurrando para si mesmo, bastardo maluco, mas então inesperadamente olhou para o restaurante com grande determinação. O menor que dá um bringer maior que estava prestes a receber uma visita incrível. Quanto ao sucesso, isso seria extremamente difícil. Jack queria ver até onde ele iria. As chances eram de que os trabalhadores lá dentro chamassem a polícia assim que ele aparecesse. Assim que o homem entrou, a equipe já lançava olhares de desdém ou de pânico. Alguns pensavam que ele estava ali para mendigar e outros acreditavam que um assalto estava para acontecer. Isso demoraria um pouco, com certeza. Jack acompanhou a situação lá dentro enquanto brincava com seu telefone. Ele já estava enviando uma mensagem para aquele streamer do Pancakes, atualizando-o sobre a situação com um novo recurso de gravação. Ao mesmo tempo, ele também lhe enviou um monte de filmagens. Ele assistiu a alguns dos vídeos mais recentes e teve que admitir que ficou agradavelmente surpreso. Parecia que o desespero realmente levava um homem à grandeza. Ele realmente não queria herdar os negócios da família, haha. Mas em vez do habitual, ok, chefe, entendi. Ou uma garantia de que faria um ótimo trabalho, as panquecas enviavam uma mensagem muito peculiar. Panquecas, chefe, devo manter o mesmo estilo de edição ou devemos mudar para algo mais sério? Os fãs estão felizes, mas está tudo bem para um vídeo oficial. Jack, e agora? Sério, oficial, explique-se. Pancakes, eu vi o vídeo Welcome to New Leaf. Chefe, você é na verdade um dev da Infinity, certo?
Não se preocupe, vou manter isso em segredo. Eu só quero que os vídeos sejam perfeitos. Bem-vindo ao New Leaf, não é? Jack curiosamente procurou por isso. Ao ver o menor que NPC oculto da nova folha, o Rei Demônio. Maior que, ele não pôde deixar de olhar maravilhado. Que diabos? Desde quando ele era um NPC? Pancakes pensou que estava enviando imagens de NPCs e presumiu que ele era parente da própria empresa. Foi então que seus pensamentos foram subitamente interrompidos quando o mendigo voltou. Mas ele com certeza não se sentia como um. Cabeça erguida, ombros retos, uma graça elegante ao caminhar, era tudo muito confuso. Ele se sentia como um príncipe de um conto de fadas, mas ainda parecia indigente. Atrás dele estavam 3 indivíduos, 2 garçons e um cara que obviamente lavava a louça. Todos os 3 olhavam em sua direção com grande curiosidade. Mestre, trouxe sua refeição conforme solicitado. O mendigo fez uma grande reverência. Sério, como diabos aquele cara parecia tão gracioso. Oh, você realmente conseguiu. Eu esperava que você fosse para a cadeia agora mesmo. Jack respondeu surpreso. Certamente você está brincando, mestre. Eu posso pelo menos conseguir isso. Ele sorriu tão brilhantemente. Os trabalhadores ao lado do homem apenas deram um olhar solidário. Seu novo personagem parecia ser um mordomo infeliz com um mestre sadicamente brincalhão. Alguns segundos depois, uma travessa foi trazida e ele começou a comer um maldito bife com alguns aspargos de queijo de aparência chique. A coisa toda tinha que custar pelo menos 60 créditos. Que porra é essa? Que tipo de sucesso incrível foi esse? Mas foi então que ele percebeu a sombra de brincadeira nos olhos do lavador de pratos. Droga, parecia que seu novo funcionário teve sorte. Jack terminou a delícia suculenta e macia enquanto ela derretia em sua boca. Tudo bem, acho que você está contratado. Então ele se virou para o cara da máquina de lavar louça. Nunca vi um proprietário tão descuidado antes. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 9. Roubar pudins é um mal. 3/4. Fim do capítulo. Capítulo 180. Então sou um NPC. Tudo bem, acho que você está contratado. Então ele se virou para a máquina de lavar louça. Nunca vi um proprietário tão descuidado antes. Como você sabia? Eu não. Você acabou de me contar. Underscore. Não tem como esses 2 garçons se atreverem a fazer algo assim sem permissão. De qualquer forma, estava delicioso. Quanto eu devo a você? Se você responder a uma única pergunta, cabe a mim. Em que ramo de trabalho você atua? Já vi muitas pessoas, mas nunca alguém como você. Como eu. De alguma forma, esse cara aparentemente acabou de conhecer você, mas ele quer trabalhar para você e está 100% convencido de que você é algum tipo de figurão. Ele apontou para o mendigo envergonhado, com os 2 ouvindo atentamente. Pró-jogos. Jack respondeu honestamente. Algumas gentilezas depois, os 3 se despediram, o proprietário o convidando a voltar quando quiser. Ele era um cara muito legal, talvez um pouco entediado demais. O Jack antes de sua regressão nunca teria sido capaz de interagir casualmente com tal homem, mas lá estava ele. Talvez às vezes tudo o que se precisasse fosse confiança. Chefe, a propósito, para que você está me recrutando? Estou estabelecendo uma organização de assassinos. Preciso de pessoas que ninguém notará se desaparecerem. Ele comentou espontaneamente. O que? Desta vez o homem perdeu toda a compostura. Não foi um show de atuação. Mas foi então que ele viu o sorriso provocador de Jack e finalmente se acalmou. Para ser honesto, eu também não tenho certeza. Só sinto que você pode ser útil no futuro. Ele encolheu os ombros. Tudo bem, vamos pegar algumas coisas e depois limpar você. O mendigo assentiu, mas depois levantou a voz mais uma vez. Chefe, no geral, pareça um mendigo, cheire como um mendigo, mas não haja como um. Você inventou isso? Por que você pergunta? Você é o único que conheço que poderia dizer isso com uma cara séria.
Sinto que há uma história por trás disso. Só estou pensando. Eu já disse que era um jogador profissional, certo? Digamos apenas que tive que fazer algo semelhante no passado. Ele suspirou. Naquela época, eu era o chefe de uma grande facção. Pense em milhões de créditos e em receitas. De qualquer forma, tive que agir como um líder sábio e benevolente, mesmo que às vezes fosse uma besteira. Jack confidenciou. M milhões? Puta merda. Os dois não estavam na mesma liga. Não admira que ele tivesse uma aura especial ao seu redor. Mesmo no novo jogo que estou jogando, algo semelhante aconteceu. Sim, seus olhos pareciam tão brilhantes. Bem, pareço um jogador, mas não ajo como um, ou pelo menos é o que as pessoas dizem. O que? Bem, eles acham que sou algum tipo de último chefe oculto. Como isso é possível? Como é possível entrar em um restaurante chique sem um único crédito e ainda assim receber um atendimento personalizado de seu dono? Aspas. Entendo. Eu entendo. Foi quando tudo deu certo para o mendigo. Seu novo empregador era tão piedoso. Ele olhou para Jack com um olhar reverente. Ele aprenderia com esse homem e chegaria ao topo. O que significa chegar ao topo? Ele mesmo não tinha certeza, mas quem se importava? Quanto a Jack, ele relacionou isso com a atuação para encorajar o novato, mas nem ele sabia por que isso aconteceu. Ainda assim, ele conseguiu pensar em alguns motivos. 1. Ele havia desativado a assistência automática do sistema. Talvez o sistema tenha usado esse critério para discriminar entre jogadores e NPCs. 2. Talvez tenha sido tudo graças aos rumores que ganharam popularidade. Ele não tinha certeza de qual idiota havia começado, mas já tinha ouvido falar sobre isso. 3. O sistema também pode ficar totalmente confuso com suas últimas conquistas. Em teoria, um jogador não teria conseguido realizar metade do que fez. 4. Talvez o sistema tenha despertado de repente e decidido trollá-lo. Embora fosse improvável, não era impossível. Mas a verdadeira questão não era por que isso aconteceu, mas como ele lidaria com isso. Ele trouxe seu novo subordinado para pegar alguns mantimentos enquanto pensava. As pessoas estavam carrancudas para eles, com alguns funcionários já prestes a pedir ajuda para expulsá-los. Alguém faça alguma coisa. Este não é um lugar para pessoas da sua espécie. Que vergonha! Eles deveriam conseguir um emprego. TCH, esses caras são parasitas. O novo cara adotou instantaneamente sua personalidade de príncipe encantador, ansioso para tirá-los dessa situação difícil. Não se preocupe, chefe. Eu cuido disso. Ele era como uma criança que acabara de aprender um truque novo e queria se exibir. Sim, dane-se. Não há necessidade de perder tempo. Jack simplesmente tirou sua jaqueta velha, revelando as roupas bonitas por baixo. Caramba, alguns dos bastardos que o criticavam não podiam pagar por coisas semelhantes. Afinal, ele praticamente desconsiderou as etiquetas de preço enquanto fazia compras. Ele só se importava com o quão confortáveis e duráveis as roupas eram. Muitos pareciam ter comido merda. Alguns olharam envergonhados e outros começaram a chamar Jack de santo. Ele foi tão generoso em trazer esse mendigo para uma refeição. O novo cara continuou rindo enquanto os dois faziam compras no supermercado. Jack estava apenas colocando o que parecia saboroso em seu carrinho. Ele pegou especialmente muitos dos chocolates mais caros, mas deliciosos. E ele comprou lanches suficientes para alimentar um exército. De qualquer maneira, esses eram produtos não perecíveis. Muitos não puderam deixar de olhar e até sussurrar com curiosidade no caixa. Que diabos? O que um sem-teto estava fazendo com um homem que podia pagar um maldito aluguel de doces? Porque eles estavam andando lado a lado. Chefe, eles com certeza gostam de fofocar. Apenas ignore-os. A dupla improvável saiu rapidamente, Jack comprando um vale-presente para Lily. Eles voltaram para casa com tanto saque que as pessoas olharam para eles de forma estranha. Todo esse tempo, Jack ficou pensando sobre sua situação atual, com as pessoas pensando que ele era um NPC.
Negue e prove o contrário, hífen maior que chato. Abrace o mal entendido hífen maior que agora foi mais parecido. Inúmeros planos já estavam girando em sua cabeça. 1. Quanto tempo ele conseguiria se passar por um NPC? 2. O que ele poderia fazer com que os jogadores fizessem? Provavelmente muito. Afinal, as missões em cadeia nem sempre davam recompensas instantaneamente. Ele rapidamente enviou instruções detalhadas para Pancakes. Ele estava ansioso para ver o que resultaria dessa empreitada. New Leaf seria apenas o começo. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 9. Roubar pudins é um mal. 4/4. Fim do capítulo. A medida do amor é amar sem medida. Santo Agostinho.